Irmãos, convido a igreja a abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus. Nós estamos expondo o Evangelho de Mateus. O texto no qual nós vamos meditar é o capítulo de número 13. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus nesse texto. São parábolas, histórias que Jesus conta, extremamente ricas, que têm lições extremamente importantes e fundamentais acerca do reino de Deus, para a nossa edificação, compreensão como igreja e o nosso crescimento espiritual. Mencionei, quando começamos a expor essas parábolas, no capítulo 13, que uma possibilidade de pregar o texto seria pregá-lo, ou pregar o capítulo como um todo, tendo em vista que eles falam acerca de uma série de parábolas que diz respeito ao reino de Deus. Mas, até para que não fôssemos negligentes com alguns aspectos do texto que nós entendemos que são importantes, nós preferimos diluir as parábolas ao longo de alguns sermões. Então, o texto que nós vamos ver nesta noite é verso 44 até o verso de número 46. É o texto para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 44 até o verso de número 46. Diz assim a passagem, irmãos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Até aí. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e nos dê entendimento acerca da sua palavra. Pai bendito, Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a nossa igreja. E a nossa oração é para que, nesta noite, através da ação do Teu Espírito e apesar de nós, o Senhor fale conosco à medida em que nos debruçarmos diante da sua palavra para estudá-la, ouvi-la, em nome de Jesus. Ser conosco, ser com a igreja do Senhor neste bairro e que sejamos, pela pregação da palavra, edificados. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, o tema da passagem, um tema que eu gostaria de propor para a passagem é o maior tesouro de todos. É claro, isso vai ficar evidente para nós à medida em que nós estudarmos o texto, mas acredito que uma sentença que pode, inclusive, resumir o texto como um todo é: o Evangelho é o bem mais valioso pelo qual vale a pena deixar todo o resto. É claro que à medida em que nós olhamos para a passagem e falamos a respeito de um grande tesouro, ou o maior tesouro de todos, não resta dúvida de que estamos falando a respeito do Evangelho de Cristo Jesus e, portanto, estamos falando a respeito do próprio Cristo, que é o Evangelho. É por isso que o Evangelho é o bem mais valioso pelo qual vale a pena deixar todo o resto, ou pelo qual vale a pena deixar todas as demais coisas a que temos por preciosas. Nós vamos ver essa passagem, irmãos, e perceber como que dentro de um contexto maior, elas lançam luz acerca da preciosidade do Evangelho para a vida cristã. Como mencionei, o texto no capítulo de número 13, ele apresenta para nós uma série de parábolas. Há aqui ao todo 7 parábolas que Jesus conta, ou seja, histórias que Jesus conta, que descrevem as realidades do reino de Deus. Jesus não está contando aqui histórias reais, mas ele conta parábolas ou histórias que fazem referência às realidades do reino de Deus.
Portanto, Jesus, embora não esteja contando aqui histórias que sejam verdadeiras no sentido de serem factíveis, ele está contando aqui histórias que remetam a verdades espirituais. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola do semeador, a primeira parábola que nós encontramos no capítulo de número 13, nós podemos dizer que aquela parábola ela fala mais a respeito daquele que ouve o Evangelho, sobre como nós ouvimos o Evangelho. Vimos que a parábola talvez seria melhor nomeada se ela fizesse uma referência à parábola dos solos, ou a parábola daquele que ouve. Isso porque o texto ele tem a ênfase naquele que recebe a pregação do Evangelho. O próprio Jesus, na medida em que explica e interpreta a parábola para os seus discípulos, ele vai dizer que os diferentes tipos de solo aos quais ele faz referência são as diferentes formas com que as pessoas recebem ou não o Evangelho. Depois nós vimos que o texto nos fala uma outra parábola, que ainda traz a figura ou cenário agrícola, onde o Senhor Jesus nos fala sobre a parábola do joio. E ali, talvez, nós tenhamos a tentação de entender que Jesus está falando a respeito de pessoas que às vezes estão dentro da igreja e que não são crentes de verdade. Talvez, em algum sentido, isso se aplique à realidade da vida da igreja. Mas nós podemos entender que a parábola ela simplesmente descreve as dificuldades a que a igreja está sujeita enquanto presente nesse mundo, enquanto caminha ainda para a sua glorificação. Embora nós tenhamos a certeza de que o reino de Deus já está presente e que a igreja, inclusive, é a manifestação visível desse reino, nós não podemos nos deixar enganar e, portanto, devemos estar conscientes de que, mesmo que o reino esteja presente, nós ainda iremos enfrentar dificuldades. Mas a parábola ela não tem apenas a intenção de falar acerca das dificuldades a que a igreja está sujeita, mas, inclusive, traz esperança, mostrando que no último dia o joio vai ser separado do trigo. Mas até lá, nós ainda teremos de enfrentar dificuldades e adversidades, porque essa é a realidade da vida cristã. Essa é a realidade do mundo afetado pelo pecado, no qual a igreja está presente. O reino de Deus está presente, mas nós ainda teremos de enfrentar dificuldades e lutas enquanto nós estivermos vivos, enquanto a igreja permanecer até o dia em que Jesus voltar. Mas o texto, numa sequência, ainda nos fala sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E perceba que essas duas parábolas elas têm uma conexão muito próxima e elas ainda seguem uma sequência lógica à parábola do joio. A parábola do joio nos mostra acerca das dificuldades a que a igreja está sujeita enquanto vivendo num mundo afetado pelo pecado. Mas ela ainda fala a respeito da separação do joio e do trigo no último dia. Quando o texto nos fala a respeito da parábola do grão de mostarda e do fermento, ela mostra justamente que esse reino, que às vezes, num primeiro momento, parece insignificante ou pequeno demais, e talvez até mesmo desprezível aos olhos dos homens, ele tem um futuro glorioso. Portanto, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento fazem uma referência aqui à glória futura do reino de Deus. A glória deste reino num ambiente onde a igreja não estará mais sujeita a sofrimento. A glória do reino onde a igreja não estará mais sujeita à hostilidade, onde a igreja não estará mais sujeita à perseguição, onde os crentes em Cristo Jesus não estarão mais sujeitos à perseguição por causa da sua fé, e nem mesmo às tristezas e angústias a que estamos sujeitos enquanto homens que também têm uma natureza afetada pelo pecado. O Senhor Jesus nos mostra aqui, nos incentiva, portanto, a olharmos além da realidade do tempo presente, mas
ele nos incentiva a termos uma mente e olhos voltados para as coisas que estão diante de nós. Portanto, a glória desse reino que está reservada aos crentes em Cristo Jesus. Mas nós chegamos então na parábola que acabamos de ler, verso 44 e verso de número 46. Antes, quando o texto fala sobre a parábola do joio, e na verdade é uma explicação daquela parábola, verso 36 até o verso de número 43, nós podemos perceber que Jesus ali ele já está se direcionando de modo mais específico aos seus discípulos. Lembra que no início da parábola, ou das parábolas, Jesus vai ser abordado pelos discípulos, e a pergunta deles é: por que você fala por parábolas a essas pessoas? E Jesus então vai responder a esses discípulos à parte das multidões. Nesse momento, Jesus o faz assim. Ele explica a parábola do joio, porque mais uma vez os seus discípulos o abordaram pedindo explicação acerca do conteúdo daquela parábola, e ele agora continua ensinando parábolas ou verdades acerca do reino por meio de parábolas, mas não agora às multidões, mas de modo mais específico aos seus discípulos. Portanto, diferente daquilo que nós vimos como um propósito de Jesus em ensinar por parábolas às multidões, ou seja, de ocultar a verdade daqueles que em seus corações já haviam rejeitado o Evangelho, Jesus ensina aqui questões profundas do reino para os seus discípulos, aqueles que haviam sido vocacionados por ele para uma missão específica, aqueles que foram vocacionados por ele e chamados eficazmente por eles. Jesus, então, ele vai contar uma primeira parábola, da mesma forma com que a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas têm uma conexão muito próxima e elas podem ser vistas de maneira conjunta. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola preciosa, elas são parábolas que também podem ser lidas e entendidas de maneira conjunta. Mas a primeira parábola que Jesus conta é uma parábola que fala a respeito de um tesouro escondido. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, num primeiro momento, a reação do homem que encontra esse tesouro. E confesso, irmãos, que essa expressão é uma expressão que me impacta de maneira profunda. O texto diz que esse homem, quando encontra o tesouro, ele se torna, ou há um sentimento que invade seu coração. E a passagem nos mostra que agora ele é transbordante de alegria. Transbordante de alegria. É a expressão que o texto usa para se referir àquele homem que encontra um tesouro escondido. Mais uma vez, o texto está se valendo aqui de uma linguagem do campo, de uma linguagem rural. Provavelmente o texto faça referência a um homem como um lavrador simples. E à medida em que nós olhamos para o texto, nós podemos entender que o campo que ele lavra não é sequer dele. Mas ele, quando acha o tesouro, ele esconde o tesouro, e ele então vai e vende tudo que tem para que ele possa comprar o campo, para que aquele tesouro que ele encontra possa então ser dele. Há um comentarista que, fazendo referência ao fato narrado, ou seja, a esse evento de um homem lavrando um campo, encontrar um tesouro, ele vai dizer assim: isso é algo que acontece em 1000 vidas, falando sobre a impossibilidade disso acontecer. Talvez você já tenha assistido alguns filmes onde as pessoas elas dedicam a sua vida em procurar tesouros. Existem alguns filmes muito interessantes a respeito disso. Estou tentando lembrar o nome de um aqui, com Nicolas Cage, que agora me fugiu o nome do filme, mas é um filme muito bacana que fala a respeito disso, de um homem que ele vive em busca de um tesouro. E esse homem aqui é um homem que, sem procurar, perceba isso, ele está lavrando um campo e, sem procurar, ele vai e encontra um tesouro. E o texto vai mostrar que esse tesouro ele é um tesouro extremamente valioso,
não é um tesouro qualquer, mas é um tesouro que vale a pena, inclusive, ele vender tudo que ele tinha, abrir mão de tudo que ele tinha, abrir mão de toda a sua posse, abrir mão de toda a sua propriedade, para que então ele pudesse comprar aquele campo e aí então ter a posse daquele tesouro que ele havia encontrado. O foco da passagem, portanto, irmãos, é sobre o valor do tesouro e sobre o sacrifício que esse homem faz para se apossar desse tesouro que ele aqui vai encontrar. E eu chamo mais uma vez a atenção dos irmãos para a expressão que o texto usa para se referir ao sentimento que inunda o seu coração no momento em que ele encontra aquele tesouro. E a passagem vai dizer que então ele sai dali transbordante de alegria. Ele entende que não há esforço, que não vale a pena para adquirir aquele campo. E ele vai atrás, então, dos meios que possibilitariam a compra daquele campo para que ele, então, pudesse ter a posse daquele tesouro. É claro, quando nós olhamos para a passagem, inclusive à luz do contexto, nós podemos concluir de forma muito clara que o tesouro a que o texto se refere aqui é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo Jesus. É a boa nova, ou seja, é a boa notícia. Irmãos, eu entendo que se nós temos a compreensão do que é o Evangelho, diante do Evangelho nós também ficaríamos transbordantes de alegria. Não haveria outro sentimento no nosso coração senão uma alegria imensa, senão uma alegria profunda que nos levaria à consciência de que não há esforço que não possamos fazer ou que venhamos fazer que não vale a pena para que possamos ter a posse desse tesouro, ter a posse do Evangelho. Talvez a pergunta que você faça seja: por que o Evangelho é tão boa notícia? Por que o Evangelho é esse tesouro tão precioso? Por que o Evangelho de Cristo Jesus vale tanto a pena assim? Se você assistiu o filme do Nicolas Cage, você vai ver que era um tesouro e tanto. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: por que o Evangelho vale tanto a pena? Nós estamos acostumados a mensurar as coisas a partir do seu valor material, a partir daquilo que nós podemos possuir, a partir daquilo que nós podemos comprar. Portanto, se é ouro ou se é prata, nós atribuímos valor. Mas a pergunta é: por que o Evangelho vale tanto assim? E aí nós podemos considerar o texto das Escrituras, que vai nos mostrar a realidade da condição humana, e aí nós poderemos conhecer e entender por que o Evangelho é tão boa notícia assim. Abra sua Bíblia comigo no texto de Efésios, no capítulo de número 2. A partir do versículo 1, o texto de Efésios faz a seguinte afirmação: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto descreve o homem natural sem Cristo como estando morto, morto em delitos, morto em pecados. Descreve o homem natural como sendo, por natureza, filhos da ira. E aí você pode perceber o quanto as pessoas, às vezes, têm conceitos deturpados acerca das verdades que concernem ou concernentes a Deus. Normalmente, as pessoas costumam dizer assim, não, todos são filhos de Deus. Mentira! Por natureza, o homem sem Cristo é filho da ira. Mas aqueles que recebem a Cristo por fé, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, mas é pela graça e é pela misericórdia de Deus, não pelas suas obras ou por qualquer mérito que haja em si mesmo. Convido mais uma vez os irmãos a abrirem agora suas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 1. Capítulo 3, perdão, irmãos, a partir do versículo 9. E o texto diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. É assim, portanto, irmãos, que o texto descreve o homem natural, o homem sem Cristo. Mas olha o que a passagem diz, ainda agora a partir do verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de pecado. Paulo está dizendo aqui que, estando o homem em uma condição natural de incapacidade de resolver a sua condição espiritual diante de Deus, ele está dizendo, não há quem possa fazer qualquer coisa por si mesmo, pelas suas obras, porque a única coisa que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a lei mostra para nós o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos numa condição desfavorável diante de Deus sem Cristo Jesus. Mas o texto continua, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por causa da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O Evangelho é, portanto, irmãos, boa notícia, porque é por meio de Cristo Jesus que nós temos essa condição natural de morte resolvida. E essa condição foi resolvida porque Deus se dispôs a condenar seu próprio Filho em nosso lugar. É por isso que o Evangelho é a melhor notícia de todas.
É porque Cristo pagou o preço que caberia a nós, mas que não teríamos condições de pagar. Então ele pagou. Entenda que esse lavrador encontra o tesouro e ele se alegra profundamente. Se alegra porque talvez reconheceu a sua condição espiritual e a sua incapacidade de resolver a sua condição diante de Deus. Mas quando ouviu e recebeu o Evangelho, entendeu a profundidade e a imensidão da graça que está em Cristo Jesus. É por isso que então ele vende tudo que tem, ele volta, ele compra o campo para ter agora a posse daquele tesouro que ele encontra. O texto ele está mostrando para nós aqui o quanto vale a pena o esforço diante da dádiva e do tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus. É claro, irmãos, que quando nós falamos a respeito de esforço, nós não estamos falando aqui sobre justificação por obras ou salvação pelas obras, mas nós estamos falando a respeito do preço do discipulado. Nós temos visto, irmãos, o quanto que como crentes em Cristo, nós, vez ou outra, vamos passar por dificuldades, mas o Senhor Jesus é aquele que nos chama a perseverar em fé, sem vacilar, sem abandonar o Evangelho, suportando as adversidades, suportando a oposição, suportando os problemas pelo Evangelho e em nome de Cristo Jesus. O esforço desse homem de ir e vender tudo que tinha se refere justamente ao custo, ao preço de se tornar um discípulo de Jesus. E aqui não tem necessariamente a ver com dinheiro, mas diz respeito à nossa disposição de abrir mão de nós mesmos em prol do Evangelho de Cristo. Abrir mão de nós mesmos, dos nossos prazeres, da nossa inclinação natural, abrir mão dos nossos próprios interesses em prol do Evangelho de Cristo Jesus. E o texto vai nos mostrar que esse homem que encontra o Evangelho, ele, enchido de alegria, ele agora é aquele que não mede esforços em prol do Evangelho, em prol da fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos nas Escrituras, irmãos, nós podemos ver, inclusive, exemplos na própria palavra de homens que abriram mão de todo tipo de status e gozo que tinham em prol do Evangelho de Cristo. Talvez um dos maiores exemplos que nós tenhamos na palavra de Deus é o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que de perseguidor dos cristãos se torna perseguido, porque tendo se encontrado com Cristo e com o Evangelho, ele entendeu que não havia preço caro demais para se pagar diante do tesouro que estava agora em suas mãos. A segunda parábola que Jesus propõe, no capítulo de número 13, agora nos versos 45 a 46, nos fala sobre uma pérola mais preciosa do que as outras, uma pérola de superior valor em relação às outras. E aí o texto vai nos mostrar aqui que, diferente daquele homem que estava cavando no campo ou trabalhando no campo sem procurar um tesouro, o encontra, agora o texto nos mostra que havia um homem que procurava e negociava boas pérolas, mas tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possuía e a compra. O princípio aqui, ele é basicamente o mesmo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver inúmeros textos que descrevem a palavra, o Evangelho, o próprio Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus, como sendo uma pérola preciosa, uma pérola de imenso valor. O primeiro texto que nós podemos considerar é o texto de 1 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. O texto ele vai mostrar para nós aqui o valor da pérola. Nós podemos ver, inclusive, no texto, a partir do versículo 8,
onde, no contexto do Novo Testamento, a pérola era vista como algo de extremo valor. Em alguns momentos, a Bíblia ela faz referência ao Evangelho como pérola, mas ela faz isso para mostrar que a pérola era vista naquele contexto como algo de extremo valor. O capítulo 2 de 1 Timóteo, a partir do versículo 8 até o verso 9, diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. O texto fazendo uma referência aqui ao valor da pérola. Outro texto que nós podemos considerar é Apocalipse, no capítulo de número 17, o primeiro capítulo de Apocalipse que nós podemos considerar. Verso de número 4, Apocalipse 17, verso de número 4. O texto diz assim: Achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Capítulo 18, verso 12 e verso 16, o texto diz assim, podemos ler a partir do versículo de número 11, e o texto diz: E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Versículo de número 16, ainda do capítulo 18, diz da seguinte maneira, dizendo: Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E agora o capítulo de número 21, no verso de número 21. Onde a passagem diz: As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. É interessante notar que há textos em que a passagem descreve o uso das pérolas como uma forma de ostentação e até mesmo como uma forma de denotar a opressão de indivíduos ímpios em relação àqueles que eram subjugados por nações poderosas ou até mesmo pelos inimigos da igreja. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 21, nós vemos ali a descrição da igreja gloriosa, da Jerusalém celestial. E ela aqui é descrita como sendo, portanto, adornada de pérolas. Portanto, não seria nem mesmo necessário, irmãos, lermos tantos textos para sabermos que a pérola é de fato uma pedra preciosa. Até porque a preciosidade dessa pedra é sabida de todos nós. Mas quando nós olhamos para a passagem, nós podemos olhar mais uma vez para a reação desse homem que, tendo encontrado tamanho tesouro, ele vende tudo o que possuía e compra aquela pérola. Ele compra aquela pedra preciosa. Me lembro, nesse momento, do texto de Jesus se encontrando com o jovem rico. Essa é uma das passagens que eu mais gosto no texto das Escrituras, porque mostra como nós temos a tendência de preferir as coisas deste mundo em detrimento de Deus, como nós temos a tendência de preferir o bem material, as posses ou a riqueza, em detrimento de Cristo e do Evangelho.
Note que naquele texto, depois de Jesus ter questionado aquele homem acerca do conhecimento dele sobre a lei, e ele dizer assim, não, essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude, Jesus vai dizer para ele o seguinte, então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e então me segue. A passagem diz que aquele homem se retira triste, porque ele era dono de muitas posses. Perceba o contraste do encontro de Jesus com o jovem rico, com o texto que nós acabamos de ler. Homens que, quando se deparam verdadeiramente com o Evangelho, se dispõem a vender e abrir mão de todas as suas posses, de tudo aquilo que tem de valor, se dispõem a carregar a cruz, sofrer por Cristo e segui-lo, se tornar de fato um discípulo de Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus, portanto, são aqueles que deixam tudo para trás. Irmãos, não é novidade isso para nós. Nós já vimos isso em outros textos, inclusive em Mateus, onde o Evangelho descreve como aqueles que se deparam com o Evangelho devem proceder. Lembra, por exemplo, do momento em que um homem chega até Jesus e diz assim, olha, deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu sepultar o meu pai. E aí Jesus vai dizer para ele, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus está mostrando, portanto, que o Evangelho deve ser prioridade nas nossas vidas. Mas eu temo, irmãos, que mesmo aqueles que são adeptos da fé cristã, adeptos da fé reformada, às vezes têm preterido o Evangelho em favorecimento de interesses materiais, hedonistas, gananciosos, porque talvez não tenham conhecido o Evangelho de fato. O que nós entendemos à luz da palavra de Deus é que quem verdadeiramente, se nós nos deparamos com o Evangelho de fato, se nós nos deparamos com esse grande tesouro, nós não titubeamos, nós não vacilamos, mas nós o abraçamos e nós nos esforçamos ao máximo para tê-lo conosco, para ter a posse dele conosco. Se você estivesse cavando lá no seu terreno e você descobrisse ali um tesouro, você abriria a mão dele? Se você achasse uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de ouro enterrado no seu jardim, você abriria a mão daquilo? Você abriria a mão? Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é, diante do Evangelho, nós abrimos mão do Evangelho? Nós abrimos mão dessa mensagem de redenção que temos em Cristo Jesus e da salvação que está em Cristo Jesus? Reitero, os discípulos de Jesus são aqueles que deixam tudo para trás. Olha o que Jesus mesmo vai dizer aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 28 a 30, quando o texto diz, ao que Pedro se manifestou, eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou, com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Portanto, os discípulos de Jesus, aqueles que de fato encontraram esse tesouro valioso, são aqueles que se dispõem a deixar tudo para trás. Há uma afirmação de um pastor batista norte-americano chamado John Piper acerca desse texto que me chama muita atenção. E ele diz o seguinte, o fato é que só nos convertemos a Cristo quando ele se torna para nós um tesouro de sagrada alegria e temos nele todo o nosso prazer. Eu vou repetir, irmãos. O fato é que só nos convertemos a Cristo quando ele se torna para nós um tesouro de sagrada alegria e temos nele todo o nosso prazer. Irmãos, não estou dizendo aqui que crentes não sofrem, que crentes não vão ter dificuldades em algum momento ou outro de sua vida. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo,
E isso à luz das parábolas que acabamos de estudar e que estamos lendo, em que o próprio Jesus fala a respeito da hostilidade com que a igreja será tratada até o dia da sua vinda. Jesus não está colocando aqui um cenário de paz para a igreja. O cenário é de hostilidade. A igreja vive num mundo hostil a ela. Mas mesmo no mundo hostil, a alegria transbordante no Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo no mundo hostil à igreja, mesmo no mundo hostil a Cristo, mesmo no mundo onde nós estamos sujeitos a tristezas, a decepções, a angústias mil, em Cristo Jesus há uma alegria transbordante. Em Cristo Jesus há uma alegria que inunda o nosso coração. E se nós não temos essa alegria, irmãos, eu temo por isso. Eu temo por isso. Eu temo por mim. Eu temo por mim. Pense na reação desse homem. E transbordante de alegria. Que o Evangelho possa fazer transbordar alegria no seu coração. Porque estávamos mortos, mas fomos vivificados em Cristo. E essa é a boa notícia. Que Deus nos abençoe.